Hoje nós queremos, continuando, portanto, o nosso estudo aí sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, nós queremos destacar o reino milenar de Cristo. Certamente você já ouviu falar deste assunto, é um assunto muito interessante, empolgante. A Bíblia ensina muitas verdades a esse respeito. E domingo passado nós falamos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, a sua volta a este mundo. Nós destacamos ali vários ensinamentos a respeito e hoje nós queremos dar continuidade, até porque é uma sequência. O Senhor Jesus Cristo vem a este mundo. Vamos lá ler então Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te somos gratos pelo dia que o Senhor nos tem dado. Nós te somos gratos, ó Pai, por esse momento em que estamos reunidos aqui para esse culto ao Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando entendimento, nos dando graça e nos usando conforme a tua vontade. Nós pedimos por esta mensagem, pelos irmãos que estão ouvindo, pelo pregador, nos dê compreensão. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, como dissemos, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o reino milenar de Cristo. Esse, de fato, é um dos temas muito discutidos em teologia. E dentre outras questões, quando nós pensamos nesse próprio tema da volta do Senhor a este mundo, então alguns fazem algumas perguntas, tais como: Jesus virá mesmo a este mundo uma segunda vez? Nós sabemos que ele veio uma primeira vez, não é? Até recentemente nós estivemos comemorando o Natal, o nascimento de Jesus neste mundo. Mas ele prometeu voltar. Mas ainda assim algumas pessoas dizem: ele não vai voltar. Jesus vai voltar ou não vai? Outra pergunta: ele voltando, reinará pessoalmente? Ou essa questão do reino não é exatamente assim como alguns ensinam? O seu reino será literal ou apenas simbólico e espiritual? Aqui é outra questão, não é? Alguns até dizem, eu recentemente recebi um telefonema de um irmão num outro estado, e ele estava dizendo: pastor, eu estive ouvindo um certo pregador, talvez até conhecido aqui dos irmãos, e ele estava dizendo que Cristo vai reinar apenas espiritualmente, não vai ser um reino literal neste mundo. E ele queria algumas informações a meu respeito. E nós conversamos então rapidamente. Mas esse é um tema, irmãos, que de fato até alguns grandes pregadores, inclusive, ensinam que não haverá um milênio escatológico, ou seja, um reino de Cristo sobre a terra por 1000 anos, que isso não vai acontecer. Outros até declaram que Jesus já está reinando.
Ele está reinando. Porém, muitos estudiosos que creem na inspiração das Escrituras defendem um governo pessoal e também um governo futuro de Jesus neste mundo. Então nós temos que levantar a seguinte pergunta: o que realmente as Escrituras ensinam? Jesus vai ou não vai reinar neste mundo? O seu reino será literal ou espiritual? O que de fato a Bíblia diz? De fato, irmãos, esse texto que nós lemos, para nós é suficiente, porque declara com todas as palavras aquilo que nós precisamos saber a respeito do reino. Não quer dizer necessariamente, quando faço essa declaração, que todos os detalhes sobre o reino de Cristo estão no texto. É evidente que não estão. Aqui nós temos um resumo dessa verdade. Mas eu acredito que nesse texto, ou pelo menos dele, nós podemos extrair alguns ensinamentos sobre esse reino milenar de Cristo. E eu acredito que nós podemos extrair pelo menos 4 ensinamentos. Vejamos o primeiro, então. O primeiro ensinamento: que seu reino será de 1000 anos literais. Eu preciso destacar isso. Seu reino será de 1000 anos literais. Você entende o que eu quero dizer com literal, não é? 1000 anos mesmo. Cremos que o reinado de Cristo será de 1000 anos literais. Exatamente como o próprio texto de Apocalipse que nós acabamos de ler deixa bem claro. Rapidamente, só para olharmos com mais clareza, mais objetividade. Você pode observar no final do verso 2, que fala que Satanás foi preso por 1000 anos. Quando nós olhamos ali o verso 3, iniciando, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Você observa também no verso 4, principalmente na parte final: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Também o verso 6, nós vamos encontrar, aliás, o verso 5 ainda, verso 5, ali diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. De novo, o verso 6, na segunda parte, diz ali: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos, esses dos quais se falou antes. E ainda no verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E depois nós vamos ver sobre isso. Então observe que a expressão 1000 anos é repetida 6 vezes nesses 7 versículos, portanto incluindo o 7 que nós tínhamos lido antes, não é? É repetida de forma bem clara. Por que será que o apóstolo João seria tão repetitivo e tão enfático se ele não quisesse que nós gravássemos bem esta verdade profética, essa verdade escatológica, que o reino de Cristo será de 1000 anos literais? Além disso, irmãos, precisamos também aqui dar uma ênfase toda especial. Muitas profecias que falam de um mundo radicalmente diferente, transformado e pacificado, jamais se cumpriram antes. Nós não vemos isso na história, em nenhum momento, nem tampouco nós vemos isso acontecendo no mundo atual, como alguns dizem, nós já estamos vivendo o milênio. Nós não vemos isso. E mais ainda, quando nós olhamos textos e textos, e até quando nós comparamos o próprio Novo Testamento, aqui também, o livro de Apocalipse, sempre apontando para o futuro. Por isso nós entendemos que essas profecias se cumprirão, sim, integralmente
no período do milênio. Lembra que o termo milênio significa 1000 anos, tá? Milênio significa 1000 anos. Então aí, só fazendo uma revisão rápida, existem pelo menos 3 posições sobre essa questão do milênio. Uma é o amilenismo, ou seja, não haverá milênio. Não haverá reino de Cristo sobre a terra de 1000 anos. Esse é o amilenismo, não milênio. O outro é o pós-milenismo, ou seja, a igreja um dia vai transformar esse mundo de tal maneira que quando o milênio foi estabelecido, então o Senhor Jesus Cristo volta. Meus irmãos, quando isso poderia acontecer? Nós sabemos que o mundo está de mal a pior, inclusive as igrejas. Esse é o amilenismo, ou seja, Cristo volta já no final do milênio. E uma outra posição, que é a que nós defendemos e cremos que temos base bíblica para isso, é o pré-milenismo, antes, ou seja, Jesus Cristo volta antes desse período de 1000 anos, Ele mesmo estabelece, Ele começa, Ele inaugura esse período de 1000 anos, ou seja, o milênio. É isso que nós cremos, que Jesus Cristo, Ele mesmo, conforme as profecias bíblicas, conforme as promessas que são dadas a Ele, e no Novo Testamento, também no Velho Testamento, logo mais nós vamos ver isso. Então, Ele mesmo estabelece o milênio. Não é uma coisa que nós vamos fazer, que a igreja vai fazer. Nós não vamos fazer isso, nós não temos poder para fazer isso. Visto então que a Bíblia Sagrada é fiel e verdadeira em tudo quanto ensina e promete, então nós temos que crer que haverá um reino pessoal de Cristo e que esse reino durará por 1000 anos literais, exatamente como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 20. Por isso nós precisamos destacar isso. O seu reino será de 1000 anos literais. No segundo ensinamento que nós encontramos nesse texto, irmãos, é o seguinte: seu reino começará com a prisão de Satanás. O Senhor Jesus Cristo vai afastar o diabo de cena, vai tirá-lo de cena, e ele então passa a reinar. Nós temos aí do verso 1 ao verso 3 que diz isso, nós já lemos ainda há pouco, não é? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, e continua. Cremos que antes de iniciar aquele período, o período de 1000 anos, o milênio, o diabo será preso no abismo. E nós temos ali, não é? Você deve ter observado no verso 2, que ele foi preso por 1000 anos. No verso 3 também diz isso, que ele foi preso. E é interessante que diz no final do verso 2, falando sobre o anjo em relação a Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A corrigida diz, e o amarrou. Isso é importante. Muito importante entendermos isso. De tal maneira, então, que durante o período do milênio, o próprio Satanás ficará afastado e ausente, e não enganará mais as nações até se completarem os 1000 anos, como nós temos ali, portanto, nos versos 2 e 3. Alguns detalhes aqui nesse texto que lemos. Diz que ele vai ser preso ou amarrado no abismo, não no inferno, não no lago de fogo, mas em um outro local. Isso vai durar por 1000 anos. Depois é que ele vai ter o seu destino final. E até o final da mensagem nós verificaremos os detalhes. O próprio anjo enviado por Deus, antes de Jesus reinar, vai prender ou amarrar o diabo. Agora, isso sim, ele vai ser preso sim. Não é como acontece hoje em muitas igrejas, né? Geralmente igrejas pentecostais,
em que eles convidam o diabo para entrar, depois eles amarram, só que ele está solto, eles têm que todo culto amarrar, e toda igreja pentecostal está amarrando e ele continua solto. Irmãos, não é isso que vai acontecer quando Jesus voltar. O anjo vai prendê-lo e isso vai acontecer por 1000 anos. Está escrito. Então nós cremos nessa verdade. Nenhum ser humano tem o poder de amarrar ou prender Satanás. Mas o anjo de Deus pode fazer isso e vai fazer no tempo de Deus. Quando? Não no nosso período, mas depois que a igreja for levada para os céus, depois que terminar aquele período de tribulação, quando Jesus estiver voltando, então ele manda o seu anjo que realiza então essa prisão por esse tempo, conforme mencionamos. Agora, depois de cumpridos os 1000 anos, Satanás será solto por pouco tempo. Isso nós já temos ali no final do verso 3, não é? Depois disto, ou seja, passados os 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E a Bíblia diz aqui, como nós já veremos, que Satanás então sairá a enganar as nações incrédulas para pelejarem contra a cidade querida e contra o Rei dos Reis. Mas tudo isso vai acabar em fracasso total. Nós já lemos o final do verso 3, vamos ler agora versos 7 a 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Lembra que ele vai estar preso no abismo. E sairá a seduzir, ou seja, a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu ou devorou. Veja que no final dos 1000 anos, Satanás então vai enganar os incrédulos que existirem na ocasião, nações incrédulas, e eles então vão, como diz aí, vão tentar pelejar contra a cidade santa, a cidade querida, ou seja, Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E é bom lembrar, irmãos, que a cidade de Jerusalém naqueles dias vai ser a capital mundial do mundo. E vai ser na cidade de Jerusalém que o Senhor Jesus Cristo estará reinando, e a partir dali. Mas ainda assim, o diabo vai levantar pessoas incrédulas, nações incrédulas, para irem contra aquela cidade, irem contra os habitantes daquela cidade. Mas diz aí, de maneira muito rápida, inclusive nem entra em detalhes, nós temos outras informações em outras partes da Bíblia, mas aqui diz que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Eles nem conseguiram realmente entrar em peleja, em guerra. Eles saíram com essa intenção, mas foram destruídos no meio do caminho. Isso que nós temos aí nesse texto. Após essa tentativa fracassada, é que então o diabo será lançado juntamente com os demônios para sempre no lago de fogo, o qual será então o seu destino final e eterno. No verso 10, o diabo, o sedutor deles, ou seja, o enganador, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Veja que coisa surpreendente. O inimigo sai rumo a Jerusalém, a cidade querida, para pelejar contra ela e os santos que lá habitam.
e ele vai ser derrotado. E o verso 10 é bem claro, que ele vai ser lançado. Observe essa expressão, o diabo foi lançado. Ou seja, ele não vai de livre e espontânea vontade, ele vai ser lançado. Agora observe uma coisa também, observe esse contraste. Antes de começar o milênio, ele vai ser preso. Depois que terminar o milênio, ou estiver terminando, aí sim é que ele vai ser lançado no seu destino final, na sua habitação final, é no seu destino eterno. E diz, conforme nós já observamos no verso 10, que quando ele for lançado lá, depois de 1000 anos, lá ele vai encontrar quem? A besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Lembra? O anticristo e o falso profeta já tinham sido lançados lá 1000 anos antes. Você pode observar isso no capítulo 19, versículo 20. E fica bem claro que depois de 1000 anos, esses personagens, esses homens perversos, ou seja, o anticristo e o falso profeta, continuam vivos lá. Lembra aquela doutrina que diz o seguinte, que quando a pessoa é morta, tudo se acaba, tudo é aniquilado? O falso profeta e o anticristo continuam vivos lá, depois de 1000 anos. E o diabo vai ser colocado lá também. E domingo próximo nós vamos ver uma sequência dessa questão também, irmãos. Mas hoje nós vamos nos limitar mais a essa parte aqui sobre o milênio, está bem? E aqui diz de maneira bem clara: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A corrigida diz: para todos sempre, infinitamente. E observe um detalhe também. Não é que o diabo vai atormentá-los. Aqui diz que eles serão atormentados. Você entende isso? Não é que eles causarão tormentos, eles sofrerão tormentos. Mas como eu disse, domingo próximo nós vamos ver algo mais preciso a esse respeito. O diabo está presente neste mundo. Logicamente a Bíblia fala que ele habita o ar, depois ele vai vir até a terra, logo nós já vamos tocar nesse ponto, e depois ele então é lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E aqui, já falando sobre o terceiro ensinamento referente a esse reino milenar de Cristo, seu reino ocorrerá sobre esta terra. Seu reino ocorrerá nesta terra. Cremos que todas essas coisas acontecerão sobre esta terra, ou seja, não é algo simbólico, nem algo que vai acontecer no céu, mas é sobre a terra. Exatamente aqui onde vivem as nações, e onde também Satanás e seus anjos, os demônios, estarão habitando desde o período da tribulação. Volte ao versículo 3, na letra A, na primeira parte. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Nações. Outro detalhe importante. Vamos para o capítulo 12, mas logo mais nós estaremos voltando para esse texto. Vamos para Apocalipse 12. Vamos ler a partir do verso 7 até o 9. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos, ou seja, os seus demônios, tá? Então veja que Satanás tem anjos, ou seja, anjos caídos que estão ao lado dele,
servem, adoram e são chamados também de anjos. Lembra que anjo significa mensageiros. Então são os mensageiros de Satanás, os demônios. Ok? Deixa eu ler de novo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, observe essa frase. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Em algum ponto na tribulação, no período da grande tribulação, o diabo e os demônios que habitam, como diz lá em Efésios capítulo 2, os ares, então vão ser lançados para a terra. Então, em algum ponto, talvez no meio da tribulação, eles vão passar a habitar aqui, a agir aqui e fazer coisas terríveis neste mundo. Hoje eles têm acesso a este mundo, mas um dia eles vão habitar neste mundo, nesta terra. Veja aí como é dito o nosso texto, não é? Foi expulso do céu e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 9. Agora observe o verso 12. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais. Por quê? Porque os demônios e o diabo não estarão mais tendo aquele acesso. Mas a segunda parte do verso 12 diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, ou seja, ira, fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso, irmãos, é que nós precisamos, portanto, destacar aqui, desde o período da tribulação, o diabo vai estar habitando juntamente com os demônios neste mundo. E é neste mundo que ele engana as nações. E é a este mundo que o Senhor Jesus Cristo vem, bem no início do milênio, antes de estabelecer, retira o diabo pelo menos por 1000 anos. E governa aqui neste mundo. É aqui também que Jesus estabelecerá o seu reinado a partir de Jerusalém, que, como dissemos antes, será a capital mundial. Como nós sabemos disso? Há muitos textos que falam sobre este assunto. Eu quero ler juntamente com os irmãos em Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14, livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Irmãos, esse texto aqui está falando sobre o milênio. Se você ler o capítulo todo, você vai chegar a essa conclusão. Não está falando sobre a primeira vinda de Cristo. Está falando sobre ele vir dos céus, colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, e esse monte então vai ser dividido. Isso não aconteceu na primeira vinda de Cristo. Não aconteceu em momento nenhum, não é? Em momento nenhum. Mas vai acontecer na segunda vinda. E o verso 9, olha aí. O Senhor será rei sobre toda a terra. Quando Jesus Cristo veio a primeira vez, ele não se tornou rei. Isso foi adiado nos planos de Deus. Porém, quando ele voltar uma segunda vez e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que se partem, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Eu acho que fica bem claro isso, quando nós pensamos, portanto, nessas nações sobre a terra, e Jesus Cristo, portanto, reinando sobre a terra. Naquele tempo, os homens e os animais viverão em paz e justiça sem fim. Vamos lá para Isaías, capítulo 9.
Naquele período não haverá guerra, não haverá ferocidade, ou seja, os animais não serão ferozes, não haverá violência, eles não causarão danos uns aos outros. Isaías capítulo 9, olha aí versos 6 e 7, você vai reconhecer com clareza o verso 6. O verso 6 fala sobre o nascimento de Jesus, a sua primeira vinda. No verso 7, fala sobre a vinda de Cristo para reinar neste mundo, a sua segunda vinda. Tem a ver com o milênio. Eu acho que isso vai ficar bem claro quando você der uma boa olhada aí. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então aqui nós temos essas duas vindas, né? A primeira vinda, como um menino, um bebê, e depois no verso 7, nós temos então esse reino, e diz que vai haver paz sem fim, juízo, justiça, e até termina o versículo 7 dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, ou seja, Deus fará isso exatamente como está escrito. Isso acontecerá de fato e de verdade. Deus prometeu e Ele vai cumprir no tempo dele. Ainda há pouco, nós também lemos Isaías capítulo 11. Eu peço que os irmãos abram para lá. Isaías capítulo 11. Nós não vamos ler o texto todo que foi lido antes, mas se os irmãos derem uma olhada no verso primeiro, ele diz: do tronco de Jessé. Lembra Jessé? Pai de Davi. Então, da linhagem de Jessé ou de Davi vem o Messias. Domingo passado nós falamos um pouco sobre isso, lá em Mateus 1, versículo 1, lembra? E de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, da mesma linhagem, humanamente falando. E diz que quando Jesus Cristo vier e estabelecer o seu reino, então as condições serão mudadas, totalmente mudadas. Verso 6: o lobo habitará com o cordeiro. Você já viu esse tipo de coisa acontecer? Não, não é? Desde que o pecado entrou no mundo, você não vai fazer esse tipo de coisa. Colocar um cordeiro e um lobo. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. Nós não podemos fazer isso em nossos dias, colocar, porque eles vão se destruir. Aliás, um vai destruir o outro, não é? O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Uma criança, um menino vai guiar. Nós não vemos isso em nossos dias. Jamais vimos. Ninguém jamais viu isso. Pelo menos desde que entrou o pecado no mundo. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. O leão come palha? Hoje? Come carne, não é? Come o boi. Mas no milênio, quando Cristo vier reinar, ali diz que ele vai comer palha como o boi. A criança, verso 8, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão no basilisco. Você deixaria um de seus filhos, talvez um bebezinho, 1 ano, 2 anos, brincar com uma cobra? Nem nós queremos ficar perto, né? Mas aqui está falando sobre um tempo, e esse é um tempo no futuro. Nós entendemos que está tratando do milênio de Cristo neste mundo, o reino de Cristo neste mundo, em que isso vai ser possível. Por quê? Porque a ferocidade dos animais vai ser retirada.
Não vai haver mais um animal feroz, selvagem, destruidor. Mas vai haver uma plena harmonia, vai haver uma plena paz entre animais e entre seres humanos. Mas continua o texto. Verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso porque o próprio Senhor Jesus vai estar aqui, não é? Como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. E eu quero que os irmãos voltem aí algumas páginas na sua Bíblia, no capítulo 2 ainda de Isaías. No capítulo 2 de Isaías. Aqui vai dar mais esclarecimentos. Isaías capítulo 2, de 1 a 5. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, isso tem a ver com últimos dias mesmo, aquele tempo escatológico que nós estamos dizendo, isso tem a ver com o período do milênio. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos vão se encaminhar para lá. E, irmãos, aqui está falando sobre Judá e Jerusalém, portanto nós estamos pensando em Jerusalém mesmo, tá bom? Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ainda há pouco, no capítulo 11, nós vimos sobre essa questão dos animais. Eles não vão ser mais ferozes. Mas aqui, se nós olharmos versos 3 e 4, e talvez principalmente o versículo 4, nós vamos ver que as nações não vão guerrear entre si. Não vai haver instrumentos de guerra. Vão ser transformados em instrumentos, talvez para a agricultura, alguma coisa assim, em benefício das próprias nações. Não no sentido de que uma nação vai querer destruir ou fazer guerra contra outra. Não vai haver esse tipo de ameaça durante o período em que o Senhor Jesus pessoalmente estiver reinando neste mundo por 1000 anos. Não vai ser assim. Ainda há pouco, falando aqui com os irmãos sobre animais, não é? Como os animais são tão ferozes. Se você vai a um zoológico, e nós temos um aqui em Curitiba, mas talvez em outros locais do Brasil ou do mundo, normalmente nós vamos a um zoológico e os animais estão cheios de grades para todos os lados, não é isso? Você vai lá, por exemplo, pelo menos tinha, não sei se ainda tem agora, mas havia um leão, e eu ouvi sobre urso há algum tempo atrás, não sei se ainda existe isso, mas de qualquer maneira, seja um leopardo, seja o que quer que alguém pense, ou hipopótamos, né? Tem aqui, ninguém fica perto. Tem aquelas grades bem firmes, altas inclusive, para que eles não passem, e as pessoas não têm permissão para adentrar onde eles estão, porque são ferozes, são destruidores. E aqui no nosso texto falando sobre pessoas também. Então não vai haver aquele desejo, aquela vontade, aquela trama de destruir as outras pessoas, de matar outras pessoas. Porque vai ser um mundo transformado, um mundo diferente, pacificado, onde a paz, onde a justiça estarão reinando. O Senhor prometeu isso e cremos que isso vai acontecer um dia. Como mencionamos antes, nós nunca vimos isso antes na história. Desde que Adão e Eva foram lançados do Jardim do Éden, isso nunca mais
alguém viu. Então nós acreditamos que isso vai acontecer um dia, conforme as profecias bíblicas. Eu quero também destacar para os irmãos aqui um quarto ensinamento sobre esse reino milenar de Cristo. Seu reino será compartilhado com os salvos. Vamos ali para Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do verso 4 ao verso 6. Eu sei que nós já lemos antes, mas eu quero destacar aqui essa verdade. Inicialmente vamos ler o versículo 4, mas nós vamos ver um reino compartilhado, ou seja, o Senhor Jesus será o rei dos reis. Mas ele também vai ter, vamos dizer assim, assessores, pessoas que vão reinar junto com ele. Verso 4, Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E você vai encontrar essa mesma expressão no verso 6. Por causa disso, então, cremos que todos os salvos de todas as épocas participarão do reino pessoal e literal do Senhor Jesus Cristo. Talvez uma coisa que eu não disse, eu vou precisar dizer aqui, irmãos. Para participar do reino, para iniciar o reino de Cristo, nós já vimos, o diabo vai ser removido com os demônios. Todos os incrédulos não terão permissão de iniciar ou participar do início. Só pessoas salvas vão participar ali do início. Para isso, os crentes que morreram durante a tribulação e os crentes que morreram nos tempos do Velho Testamento, e você pode pensar em todos aqueles bem conhecidos e outros mais, então serão ressuscitados. Olha aí o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aqui está falando dos incrédulos, tá? Que nós vamos tratar sobre isso domingo próximo. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isso tem a ver com os salvos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Em outras palavras, os incrédulos serão ressuscitados depois do milênio. Nós podíamos chamar assim, apesar de que não é usado esse termo na Bíblia, mas de uma segunda ressurreição, tá bem? Mas não é usado esse termo segunda ressurreição. Mas fala sobre os restantes dos mortos. Mas a primeira ressurreição, que nós vemos ali no final do verso 5 e também no verso 6, a primeira ressurreição tem a ver com os salvos. São os que participam da ressurreição. Esses são chamados de primeira ressurreição. Ressuscitam para participarem do milênio de Cristo. E como dissemos, aqueles que morreram durante a tribulação e também aqueles do Velho Testamento, Abraão, Davi e tantos outros, né? Moisés e tantos outros, né? Então eles vão receber novos corpos, vão reviver, como a Bíblia usa, que nós lemos ali, para participarem do período do milênio com Cristo. Até no verso 4, eu acredito que os irmãos devem ter observado ali, que lá no meio do verso 4, diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo, não receberam a marca da besta. São aqueles que morreram durante o período da tribulação. E nós já vimos isso na semana passada, que muitos se convertem na tribulação e muitos são mortos. Mas eles ressuscitam para participarem do milênio com Cristo. Além desses, os salvos da igreja, ou seja, todos os salvos, né, que pertencem à igreja,
também estarão presentes no seu reino terreno, conforme nós podemos observar, só a título de exemplo, em Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, entenda aqui, está se referindo ao período do milênio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Senhor Jesus Cristo usou o termo aqui, na regeneração, quando o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, se assentar no trono da sua glória. Quando nós comparamos outros textos, nós vamos então compreender que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, portanto, do período do milênio. Vai ser um período de regeneração mundial. Isso não é regeneração da alma, tá? Está falando sobre uma mudança radical, inclusive, na natureza das coisas, deste mundo. Então, como eu disse, esse é apenas um versículo para nos ajudar como exemplo. E a princípio ele está falando dos 12 apóstolos. Mas quando você compara com 1 Coríntios capítulo 12, ali diz que primeiramente foi colocado na igreja os apóstolos, depois profetas, depois pastores, depois esses e outros. Então, tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Volte a Apocalipse capítulo 20. Uma das atividades que desempenharemos diz respeito a reinar com Cristo durante 1000 anos. Essa é uma frase que, como ele disse, se repete aqui. Nós já vimos no finalzinho do versículo 4, diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E também no final do verso 6, também diz, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, por isso que estamos nesse ponto falando que o reino de Cristo será compartilhado com os salvos. Cristo reina como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas ele terá assessores, ele terá pessoas do seu lado que estarão reinando juntamente com ele. E nós já vimos aqui alguns desses exemplos. Por isso, aqui eu faço a pergunta: vale mesmo a pena seguir e servir a Cristo? Vale. Principalmente pensando naquilo que nos espera lá no futuro, lá naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo vai nos levar para estar com Ele lá no céu, o tribunal de Cristo, a igreja voltando com Ele e reinando com Cristo neste mundo. Vale a pena servir a Cristo? Vale a pena. Como vimos então, irmãos, a Bíblia apresenta grandes ensinamentos sobre o futuro reino milenar de Cristo. Hoje nós destacamos 4, e esses não são os únicos ensinamentos que a Bíblia trata. A Bíblia tem muito mais ensinamentos a esse respeito, mas nós queríamos partir desse texto e apresentar alguns. O primeiro que nós vimos é que esse reino será de 1000 anos, e nós cremos que são 1000 anos literais. Isso não diz respeito é apenas um simbolismo, é um reino simbólico, espiritual, não são literais. Dissemos também que esse reino começará com a prisão de Satanás. O diabo vai estar ausente, afastado durante todo esse tempo, no abismo. Só no final do milênio é que de fato será lançado num lago de fogo, que então será o seu destino final e eterno, mas só depois de 1000 anos. Aí sim, será uma prisão eterna. Destacamos também que seu reino ocorrerá sobre esta terra. Exatamente, ele vem pessoalmente, ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e reina aqui pessoalmente. E esse mundo então viverá e experimentará paz
e justiça, coisa que nós nunca vimos. Às vezes, pessoas, principalmente faz algum tempo, né? Mas talvez no próximo ano nós vamos ouvir mais sobre isso. Que, se colocarmos um político tal no governo, o governo vai ser assim, assim, tudo vai melhorar. Irmãos, isso é ilusão. Pode ser que em alguns aspectos melhore, mas outros totalmente diferente, pior do que já estamos. Este mundo só vai melhorar quando Jesus Cristo pessoalmente vier reinar aqui. Aí sim, nós vamos ter um governo de paz, um governo de justiça. É só quando vai acontecer. Por último, dissemos que o seu reino será compartilhado com os salvos de todas as épocas, do Velho Testamento, do período da tribulação, do período da igreja, todas as épocas, os salvos. Sendo assim, apenas quando o Senhor Jesus reinar pessoalmente aqui, é que o mundo vai experimentar paz e justiça verdadeira. Tão somente, irmãos, não noutra época. Então a nossa esperança não está em homens neste mundo, não importa quem seja, não importam quais sejam as promessas, e às vezes promessas muito boas, não é? Mas o tempo passa e nós muitas vezes percebemos que fomos enganados. Nós fomos enganados. Nada aconteceu. Porque até não depende de uma pessoa só para fazer, não é? É um sistema inteiro. E às vezes essas promessas só fazem parte de campanha política, só para chegar ao poder. E depois se abandona tudo. Ou muitos entraves acontecem e a pessoa não consegue realmente realizar, mesmo quando tinha boa intenção de fazer. Você está seguindo e servindo realmente de coração ao Rei dos Reis? É isso que nós temos que fazer. Cada pessoa tem que fazer isso, seguir verdadeiramente o Rei dos Reis. Isso é que vai fazer a diferença. Deixar que Ele reine em nossos corações hoje, mas um dia pessoalmente, literalmente, Ele vai fazer isso nesse mundo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo dia e também por essa noite. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e graça e que cada dia realmente nós possamos, ó Pai Celestial, andar nos Teus caminhos, lembrando que o Senhor um dia vai voltar. Primeiramente, para levar a igreja ao lar celestial e depois voltando a este mundo, colocando os pés aqui, reinando pessoal e literalmente. E nós agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina essas verdades e sabemos que muito mais do que tudo o que foi dito hoje à noite. Que o Senhor seja realmente o Senhor das nossas vidas e que nós realmente possamos nos submeter dia após dia à Tua palavra e possamos crer que essa palavra é fiel e verdadeira, como ela mesma diz. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.